Oi, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela, e hoje vamos falar do seriado brasileiro Necrópolis, que é uma produção da Vert Filmes e que estreou em março no canal pago Prime Box Brasil e que chegou agora no início de abril na Netflix. Tem a direção de Gabriel Facchini, Thiago Rezende e Tomás Fleck, que trabalham tanto com a direção quanto com o roteiro, que também trabalharam em seriados como Horizonte B, Herne e os Mortos e Alce e Alice. Todos também são produções da Vert, esse pessoal sempre trabalha junto. E esse seriado é estrelado pelos atores Rafael Pimenta, Gabriela Poester, Thiago Prade, Caia Rodrigues, Joana Canenberg e Eduardo Mendonça. Fora o Rafael Pimenta, que eu conheço ele por participações nos Barbichas, e a Joana Canenberg, que eu sei que ela trabalhou em Malhação, todos esses outros atores já trabalham com a Vert há um bom tempo. Eu acho que todos eles ou participaram de Herne e os Mortos ou do Alce e Alice, e eu acho que algum deles também participaram do Horizonte B. Eu posso estar enganado. Bem, mas sobre o que é esse seriado? Bem, uma sinopse rápida, sem muitos spoilers, já que não tem, na real, muitos spoilers para se dar. Nós acompanhamos a história de Richard, um recém-formado médico que não consegue ser bem sucedido, pois até hoje não fez nenhuma residência e por isso não tem uma especialidade com que ele possa trabalhar em medicina. E é claro, ele tem medo de cadáveres, muito importante isso. E como ele tá ficando sem dinheiro, sem ter como se sustentar, ele acaba topando qualquer emprego. E ele acaba entrando no IML da cidadezinha dele. E quando nós chegamos no IML, nós somos apresentados para os outros participantes dessa série. Nós temos o Peterson, que é um chefe que trata um instituto que já é sucateado por natureza como algum tipo de startup, sempre tentando economizar dinheiro e ganhar um dinheiro em cima disso também. Nós temos a Rita, que é uma delegada de uma cidadezinha em que quer conseguir dentro desse IML um grande caso que vai melhorar a sua carreira, que vai tirar ela dessa cidade e levar para um lugar melhor. Também temos a Pietra, que é a auxiliar administrativa desse necrotério, mas que também se aproveita dos mortos para levantar algum dinheiro, vender uns pertences, fazer umas maracutais aqui e ali, sempre tentando levar um dinheiro por cima. Temos o Oséias, que é um técnico de necrópsia que ele dá uma vibe meio de cientista maluco, ele que entra com todas as teorias bizarras desse seriado. E pra finalizar nós temos ainda a Elise, que é uma menina meio misteriosa que acordou no meio da sua autópsia. E é isso. Na real, esse é um seriado um pouquinho complicado da gente analisar, porque, simplesmente falando, é uma comédia. E não é aquele tipo de comédia que vai agradar todo mundo, porque ela se foca basicamente em dois parâmetros. O primeiro é o humor de constrangimento. Muitas das situações não deveriam ser engraçadas, ou tem... Sabe The Office? Tem aquela mesma pegada de humor meio estranho. Você não sabe se deveria estar rindo. Você ri mais do constrangimento das pessoas que estão envolvidas. E você tem um humor bem situacional. Porque, impressionantemente, tudo que ocorre dentro desse necrotério é o mais bizarro e viajado possível. Na verdade, toda a série ela pisa bastante no surreal da parada. Você tem tantas situações como um serial killer do chupacabra ou um vírus milenar que aparece do nada, ou para padres assassinos de uma seita, sabe? Tudo pode acontecer nesse seriado. E como você acaba vendo tudo pela perspectiva do Richard, que é um novato na parada, é tão bizarro pra ele quanto é pra gente. Os outros personagens já vivem nesse mundo, já bebem daquela água, então é um dia normal numa cidadezinha normal pra eles. E também tem um outro problema, que ele às vezes foca-se bastante em humor mais de peido, de vômito, que normalmente não me agrada, mas aqui faz sentido e bizarramente é engraçado. E por trabalhar muito com a ideia de corpos, trabalhar no IML, o seriado ele consegue manter quase sempre o limiar entre o que dá para ser usado de engraçado nessa situação do que o que seria ser desrespeitoso. Sabe, ele consegue ficar muito ali na linha tênue do que seria
muito mau gosto. Tá, às vezes talvez até ultrapasse um pouquinho, mas no geral não. Então funciona. E também por trabalhar com uma questão de morte, o seriado bate muito na tecla sobre o que nós compreendemos como morte. O seriado se pergunta muito sobre como a gente, como tanto a população como o indivíduo, não estamos preparados para lidar com o fator da morte, que deveria ser algo natural. E por isso é bastante utilizado o Richard, que ele tem uma certa aversão a corpos, ele não se sente nada bem em estar naquela situação, mas bem, é o serviço que ele tem que fazer. Então você tem muitos tipos de situações ali, desde um pessoal mais jovem que morreu de bobeira por acontecer, uma pessoa mais velha que morreu pela idade. Você tem várias situações ali em que os personagens, cada um age de uma maneira bem distinta sobre como lidar com aquilo. E o seriado foca mesmo no Richard, que na real ele é uma boa representação da maioria dos jovens adultos que conseguiu realizar até certo ponto o seu sonho. No caso, ele vira médico, que não consegue avançar, sabe? Ele virou médico, mas não consegue pagar o aluguel. Tem um celular de bosta, que é uma das primeiras grandes piadas da parada. O porteiro tem um celular muito mais pica do que o dele, ele não tem porra nenhuma. Ele não conseguiu nada, se esforçou pra caraca, é dito isso, mesmo com um tom bem irônico, e não consegue nada. Ele, teoricamente, é um médico que deveria passar respeito, as pessoas deveriam respeitar ele deveria ter tudo e não tem nada, e ninguém respeita ele é um fudido, o que é extremamente engraçado, por mais incrível que pareça. Então ele representa muito bem eu como jovem, muita gente também, o cara que teoricamente deveria estar bem sucedido e não tem porcaria nenhuma. Se eu fosse falar algo negativo, mas eu agora acho que não é tão negativo assim, quando eu peguei esse seriado, bem, eu peguei por causa do meu irmão que ele me indicou isso, e também descobrimos que mais ninguém no Brasil tinha falado desse seriado, não tinha nem crítica em YouTube, escrito, não tinha nada. Você pega o primeiro episódio, se você não saber que ele é brasileiro, parece que ele tá sendo dublado em português, porque a forma que os personagens falam parece que alguém lendo um texto, parece que é muito robótico a parada, é muito estranho. O áudio dos personagens tá meio zoado, tudo é meio zoado. Por isso que eu acho que ele dá uma apreciação de The Office. Aparentemente deveria ser um documentário falso, mesmo não tendo nenhuma ideia disso, mas tem um ar de mal feito, sabe? Uma produção mais trash, mais B, mas que na real acaba sendo o charme da parada, do tão bizarro que é tudo aquilo, até a atuação meio zoada dos personagens faz sentido. Você pode até falar, pô, porque os personagens são meio ruins, mas cara, os atores aqui, eles não são ruins. Isso que é o bizarro, eles realmente se esforçaram pra fazer uma parada mais trecheira, mais zoado possível. Putz, se você conhece o Rafael Pimenta, o trabalho dele só na parte de comédia, só na parte dos barbichas, você sabe que o cara é engraçado pra caraca. E aquele também é engraçado de uma maneira bem esquisita, como todo mundo é bem esquisito nesse seriado. É uma comédia muito estranha, realmente dizendo. Porque se não for mesmo o seu gosto, você vai achar uma porcaria. Por isso eu tô falando que não é pra todo mundo. Ou você vai achar uma comédia muito específica, ou você vai achar muito ruim esse seriado. E se você sinceramente achar ruim, eu não tenho o que falar. É um seriado de bem baixo orçamento mesmo, eles sabem disso. É uma grande piada também todo esse fato. É um seriado basicamente focado na locação do IML. Tem alguns takes de fora, do lado de fora do IML, que também são umas piadinhas por lá. É um seriado pequeno, 8 episódios, 20 minutos, sabe, do baixo orçamento mais ou menos que tem e que funciona. Bem, concluindo aqui, Necrópolis é um seriado que você deveria estar assistindo. Talvez não faça muito bem o seu gosto, mas você deveria dar uma olhada mesmo assim. A atuação é legal, ela é estranha, mas faz sentido dentro da proposta do seriado.
Não tem lá muita música, eu acho que nem tem música, é mais som ambiente. Na verdade tem mais 2 músicas e elas são engraçadas pela situação que é. Os atores tão legais, como eu já falei. Não tem bem um vilão. O que ganha mesmo nessa comédia aqui é o roteiro, são os diálogos que os roteiristas colocam. Eles sabem trabalhar com aquela equipe e que vale muito a pena. Bem, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Caso você goste, deixe um comentário, curta, compartilhe, todo esse processo aí de sempre. Se não gostar, pode descurtir também. Se quiser deixar um motivo porque não gostou, pode deixar também que a gente conversa com você depois. Então, foi um prazer, até depois.